Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje vamos entrar no capítulo 3 desta segunda epístola de Pedro. Pedro vai falar agora da segunda vinda de Jesus. E Pedro gastou um tempo no capítulo 2 a falar dos falsos mestres. Acabou por ser um parênteses nesta carta de Pedro, mas esse parênteses na prática tornou-se um dos temas principais da carta de Pedro. Um assunto premente, urgente, naquela altura, hoje também, tratar da presença, do perigo, do caráter dos falsos mestres para serem facilmente identificados, ok? Então nós falamos de várias pistas que Pedro nos deixa nestes últimos 4 dias, várias pistas que Pedro nos deixa sobre como podemos identificar falsos mestres no nosso meio, para protegermos a igreja, para protegermos a vida da igreja. Okay? E agora Pedro vai falar da segunda vinda e vai fazer algumas conexões também com os falsos mestres. Okay? Então vamos lá, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro com lembranças despertar a vossa mente esclarecida, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. Okay? Então Pedro declara aqui o objetivo que ele tem com esta carta e com a carta anterior. Okay? Esta é a segunda carta, Pedro diz, e a primeira carta foi aquela que nós estudámos antes desta. Primeira e segunda de Pedro. E ele diz, o próprio autor diz qual é o objetivo dele. E o objetivo dele reflete o coração pastoral de Pedro, reflete a obediência à chamada, à vocação, ao comissionamento que Jesus lhe deu lá em João 21. Depois de Jesus ter uma conversa para restaurar Pedro, após Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Jesus pede-lhe, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E é isso que Pedro faz. Pedro tem um coração pastoral, okay? De cuidar pelas suas ovelhas. E é isso que ele demonstra aqui. Então nós vemos nas duas cartas um objetivo pastoral. Qual é o objetivo pastoral? Lembrar, despertar a mente, trazer à memória aquilo que os profetas ensinaram, aquilo que Jesus ensinou e que os apóstolos transmitiram. Okay? Então este é o pulsar do coração de qualquer pastor. Se isto não for o pulsar de um pastor, essa pessoa não é pastor. Ponto final. Okay? O ensino, o lembrar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que os profetas ensinaram. Este é o pulsar do coração pastoral. É o ensino. O pastor é aquele que ensina. Por isso é que Paulo, lá em Efésios, quando ele fala dos ofícios, dos dons ofícios que foram dados à igreja, ele coloca pastores e mestres na mesma categoria. Não dá para ser pastor sem ter este coração que pulsa para ensinar, que pulsa para colocar na mente, trazer à memória todo o conselho de Deus, como Paulo fala em Atos aos presbíteros de Éfeso. Então este é o pulsar de todo o pastor. Os membros devem exigir e devem promover exatamente isso. Devem exigir que os seus pastores ensinem com excelência, com dedicação, com entrega, com paixão, com zelo, com esforço árduo. E este ensino não é só necessariamente do púlpito, mas é o ensino no discipulado. E o discipulado não é também necessariamente o sentar-se e fazer um estudo bíblico formal. É também, mas passa muito, e talvez mais ainda, por uma construção de um caminhar junto, um caminhar lado a lado, uma amizade, onde se ensina a forma de ver a vida segundo uma visão cristã, segundo uma perspectiva cristã. Como responder, como reagir, como agir. Okay? Então, o pastor deve ser esta pessoa que, tanto formalmente quanto informalmente, ensina a palavra. Quem não tem propensão para ensinar a palavra desta forma, não é chamado definitivamente ao ministério pastoral. Pode ser um diácono muito esforçado, pode ser um excelente diácono, o melhor diácono. Agora, se ele estiver no lugar pastoral, ele vai estar a estragar a função onde ele está e ele não vai estar a ser a bênção onde ele podia estar a ser. Okay? Então isto é extremamente importante. E os membros da igreja devem promover o florescimento do pastor nesta área. Okay? Para que ele possa ensinar melhor, aliviá-lo de outras tarefas que não correspondem a isto aqui, à palavra, à oração, à administração dos sacramentos, batismo, ceia. Então devem aliviá-lo de outras tarefas que na verdade correspondem mais às responsabilidades diaconais, para que ele possa então se dedicar
a isto aqui. Então Pedro está a dedicar-se a isto aqui por meio destas duas cartas. E ele vai dizer então, antes de tudo, versículo 3, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo onde está a promessa da vinda. Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Eles são escarnecedores, seguem as suas paixões, os seus instintos, os seus impulsos pecaminosos. E aqui está esta conexão com os falsos mestres que são descritos da mesma maneira no capítulo 2. Okay? Então, estas pessoas querem continuar a viver, o que Pedro está a dizer é isto, estas pessoas querem continuar a viver como viveram até aqui, querem continuar a dar vazão aos seus impulsos e por isso negam a verdade de que Jesus voltará. E vão dizer, olha, já passou tanto tempo. E era naquela altura. Entretanto, já passaram 2000 anos. E eles dizem, já passou tanto tempo, Jesus não voltou, já morreram os primeiros pais. Aqui os comentadores dividem-se, alguns dizem que são os patriarcas do Antigo Testamento, outros vão dizer que são os primeiros cristãos, como por exemplo Estevão, que já morreu. Já morreram alguns e Jesus ainda não veio. E nós estamos aqui. E então, mas isso na verdade é só uma desculpa para continuar a viver no pecado. Quem vive no pecado nega a verdade. Okay? Nega a verdade. Por muito evidente que esteja diante dos seus olhos, por muito claro que esteja diante dos seus olhos, nega a verdade. Quem vive no pecado não quer saber do julgamento que vem. Okay? Vamos avançar no nosso texto. Acontece que de propósito, isto vem na sequência do que falámos agora, de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Então, de propósito, eles esquecem da realidade que o mundo existe há muito tempo e que Deus intervém na história. Deus interveio na história na criação, Deus interveio na história, e isso, quando é que foi? Foi há muito tempo. E Deus interveio na história por meio de um dilúvio, pela água, Ele trouxe destruição, Ele trouxe juízo por meio da água, e também demorou para acontecer. Lembrem-se, Noé pregou, construiu a arca, pregou, e as pessoas já deviam rir-se dele, porque nunca mais acontecia aquilo que ele dizia. E ainda por cima uma realidade que as pessoas nem conheciam, nem eram familiarizadas. Chuva. Okay? Mas chegou, aconteceu. O dia chegou. Okay? Avancemos. Pela mesma palavra, versículo 7, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, da mesma forma que pela palavra houve a criação, da mesma forma que pela palavra houve a destruição pelo dilúvio, igualmente pela palavra virá a destruição pelo fogo. O dia do juízo chegará. Da mesma forma vai chegar a destruição dos ímpios. Esses escarnecedores, verão esse dia chegar. Deus intervém de forma especial, na nossa perspectiva de uma forma demorada, mas as coisas têm acontecido. É isto que Pedro está a dizer. As coisas têm acontecido. E vai acontecer igualmente da mesma forma. Versículo 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem, ou que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Pedro está aqui a dizer, Pedro está a dar 2 motivos pelos quais existe esta aparente, ok? Uma aparente demora. 2 motivos. A perspectiva temporal de Deus é diferente, ok? E ele já demonstrou isso em relação à criação, em relação ao dilúvio. Então a perspectiva temporal de Deus é diferente. Nós somos seres profundamente finitos, vivemos, na melhor das hipóteses, 80, 90 anos. Deus é eterno. Deus sempre existiu, ok? Então a perspectiva temporal é completamente diferente. 2. A missão. Esse é um dos motivos da demora, aparente demora de Jesus. A missão. Jesus virá quando todos os eleitos tiverem sido alcançados pela graça. Quando todos os eleitos se tiverem convertido. Só nesse momento Deus está a agir com paciência no tempo, à espera que o último eleito seja salvo. Quando isso acontecer, Jesus vem. Okay? Então, a demora de Jesus tem a ver com a missão. Com a missão. E depois já vamos falar disso. O foco é a missão. Versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Okay? Virá como um ladrão. Será repentino. Aqui Pedro retoma as palavras de Jesus. Ninguém espera o ladrão. O ladrão aparece repentinamente.
O ladrão não avisa, olha, eu vou no dia tal a tantas horas. Não, não. O ladrão vem de repente, porque se ele viesse quando estivéssemos à espera, nós o apanharíamos, ou nós chamaríamos a polícia. Okay? O ladrão vem inesperadamente, vem sem aviso. Ou seja, está a demorar, na nossa perspectiva, está, mas vai ser de repente. Vai ser de repente que Jesus vai voltar. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Okay? Uma palavra melhor para desaparecerão serão descobertas, serão julgadas. Okay? As obras vão ser julgadas. Ou seja, a terra não vai ser destruída. Depois, se quiserem, podem estudar este assunto à parte. A terra não vai ser destruída, a terra vai ser renovada. Esse é o padrão da ação de Deus. Okay? Deus não destrói uma coisa para depois fazer de novo. Ele renova, como ele fez no dilúvio. Okay? Ele renova e os nossos próprios corpos serão renovados. O corpo de Jesus teve uma continuidade. Foi diferente, tornou-se diferente, mas teve uma continuidade. Okay? Então, nós encontramos alguns argumentos que demonstram exatamente que vai haver um renovo desta terra e não uma aniquilação completa dela para depois fazer uma nova. Okay? É uma renovação desta terra. Então, esta realidade vai acontecer. Da mesma forma que aconteceu o dilúvio, esta realidade vai acontecer. Chegará o dia em que Jesus voltará. E vai ser inesperado. Por isso, qual é o nosso foco? O nosso foco é o motivo, o nosso foco. Okay? O meu foco, o teu foco, o foco da tua igreja, e se a tua igreja não tem esse foco, a tua igreja está doente, se a minha igreja não tem esse foco, a minha igreja está doente. O nosso foco é a missão. Porquê? Porque Jesus ainda não voltou, não voltará até o momento em que o último eleito seja salvo. Agora, uma vez que Jesus não nos dá a lista dos eleitos, que o Pai escolheu desde a eternidade, uma vez que Jesus não mostrou quem serão os salvos, que nós não sabemos quais são, nós devemos anunciar a toda a gente. Nós devemos viver uma vida contínua, intencional, de missionalidade. Ok? Desenvolvimento de amizades. Abrir as nossas casas, abrir a nossa mesa. Termos conversas intencionais, demonstrarmos preocupação. Vivermos uma vida de serviço, de generosidade. Uma vida que reflete o amor que pregamos, ou seja, vivendo ações de amor para com quem está à nossa volta, os nossos colegas, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos familiares. Okay? A missão, o foco é a missão. Se Jesus demora, aparentemente, por causa daqueles que ainda hão de ser salvos, então o foco do nosso tempo de espera é a missão. E nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. Por isso nós devemos estar em constante missão. Vamos fechar os ouvidos aos escarnecedores. Eles falam o que falam, não por causa do seu conhecimento da verdade, mas exatamente porque eles querem enterrar a verdade para fazerem florescer o seu pecado, ok? A satisfação dos seus desejos, a satisfação de uma vida à sua própria maneira, onde não tem que prestar contas a Deus, nem a uma comunidade, nem a ninguém. Ok? Então vamos nos focar na missão. Deus te abençoe. Amanhã nós vamos continuar, vamos ver o segundo foco. Ok? O segundo foco da nossa perspectiva, daquilo que é esperado de nós, face à aparente demora de Jesus, face ao timing de Jesus para ele voltar. O nosso segundo foco. O primeiro foco, a missão. Amanhã veremos o segundo foco. Deus te abençoe. E, aliás, amanhã não, segunda-feira, porque hoje é sexta-feira. Então, um bom fim de semana, Deus te abençoe e até segunda-feira.